Ele não está aí, está lá para São Paulo. Bem, vamos orar. Tem um pastor, tem um pastor, não sei se ele vem. Vai vir aí uns 10 pastores que estão vir aí. Ele é lá da... Vai vir uma Bispo Alexander, vai vir um montão de gente. Então, esse pastor, ele também prega muito. Ele ficou cego, ele chegando um pouquinho, mas ele prega muito bem. Ele é lá da Praça Tinhamã, a igreja dele. Ele prega muito bem, o testemunho dele. Passadinha uma? É. A igreja dele não passadinha uma? Aham. É? Não, querido. Ele disse que ele ia para Tinhamã. Ali na passadinha uma só conheço ali a Fonte da Vida e a igreja do Daniel. Deixa eu pegar o nome dele, eu esqueci, não, que tá lá no celular. Vamos orar para a gente começar o culto, né? Senhor Deus, neste momento, Pai, nós vamos começar, Senhor, mais um estudo, Pai, para aprendermos de Ti. Senhor, toma nas Tuas mãos a vida daqueles que aqui estão, daquelas que aqui estão, Senhor, e aqueles que ainda hão de chegar. Dá, Senhor, ó Pai, condição para que possamos, ó Pai, aprender a Tua palavra. É isso que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor com um hino, né? Tem uma harpa aqui. Isso aqui é harpa? Não, isso aqui é da Uninária. Da Universal, né? Isso aqui é a harpa. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus infinito favor. Graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, a graça cheia em Jesus. Você falou 200 quanto? 205. 205, isso. A graça de Deus é mais doce do que bem terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, a graça cheia em Jesus. Mais alta que as nuvens celeste, mais funda que profundo mar, a fonte da vida fizeste, no qual nós podemos guardar. Graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, a graça eu achei em Jesus.
Tu que vives na perdição, pois ele te salva, renova, também limpa teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Aleluia. A graça nós achamos em Jesus. Graça é um favor imerecido que Deus nos concede. Vamos ficar de pé, vamos ler já o texto da Bíblia. Hoje, a carta aos Hebreus, capítulo 3, carta aos Hebreus, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 11. Hebreus, capítulo 3, a partir do versículo 11. Algumas pessoas dizem que a carta aos Hebreus foi escrita pelo apóstolo Paulo também, mas não há uma prova concreta, por isso é uma carta que não tem um autor definido, mas pode ser que tenha sido realmente o apóstolo Paulo que escreveu essa carta. Mas nós não podemos afirmar isso, porque não tem nenhuma prova, nem teológica, nem na arqueologia, nem na pesquisa da filosofia de que Paulo seja o autor dessa carta. Tem algumas bíblias que até vem carta do apóstolo Paulo aos Hebreus. Eu já peguei algumas bíblias que bota Paulo como o autor dessa epístola, mas não tem nenhum texto que prove que seja ele realmente que escreveu essa carta. Vamos ler versículo 11 do capítulo 3 de Hebreus. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nós tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje se ouvirde a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Amém. Que o Senhor possa estar falando conosco através da sua palavra. Bem, hoje nós... Pode sentar. Hoje eu quero falar no nosso estudo sobre o perigo do retrocesso
espiritual. Tem um grande perigo e esse texto que nós acabamos de ler, o escritor está relembrando do povo de Israel no deserto. Nós já contamos aqui a história do povo de Israel. O povo de Israel chegou ao Egito por intermédio de José. Ora, quem já leu aqui a história da Bíblia, eu já contei essa história aqui em alguns estudos, que as pessoas já participaram do estudo, de que os irmãos de José o venderam para os ismaelitas, e esses ismaelitas levaram José e venderam ele como escravo no Egito. E José ele fica toda a sua juventude como escravo. Em um certo ponto ele acaba sendo preso de forma injusta por causa da mulher de um eunuco e um oficial chamado Potifar. E ele, na prisão, prospera e Deus faz com que ele interprete sonhos de homens que haviam sido presos por mando do rei. E um desses homens voltou à sua ativa e demorou cerca de 2 anos, aproximadamente, para que ele se lembrasse de José. Porque o faraó teve o quê? Um sonho que o perturbou. E ninguém interpretava o sonho do rei. Todo mundo tinha medo de interpretar. Porque o rei não iria, de forma nenhuma, dar facilidade para os doutores, para os astrólogos, para os médios que tinham no Egito. Eles teriam que interpretar como era realmente o sonho. Isso acontece com José. Ele é chamado diante do rei e ele interpreta o sonho, se torna o quê? Governador do Egito. E ele consegue, depois que os seus irmãos, num período de fome, reaparecem, ele se reconcilia com os seus irmãos, ele perdoa os seus irmãos, e ele traz seu pai e seus irmãos para viverem no Egito. No Egito, em um período em que Canaã estava em uma seca, em uma fome total. E nesse período o povo está lá no Egito por determinação de Deus. Deus fez com que o povo fosse para o Egito para não morrerem. Mas o que acontece é que o povo deveria entender que eles não nasceram para ficar no Egito. O local deles não seria no Egito. E eles ficaram acomodados no Egito ao ponto de passar alguns séculos. Se levanta um novo governante e esse novo governante começa a perseguir, começa a ver que o povo de Deus era um povo que se multiplicava, era um povo que era bem fértil. E ele começou a escravizar o povo. Mas o povo já estava acostumado com a cultura do Egito. E o grande problema nosso é nós que conhecemos a Deus nos acostumarmos com as coisas do Egito. O grande problema é que quando as pessoas conhecem a Deus, porque o povo de Israel conhecia Deus, sabia quem era Deus, sabia que existia um Deus que era Deus dos seus antepassados, que era Abraão, Isaque e Jacó, mas eles estavam acomodados com as facilidades que tinham no Egito. E aí Deus permite o quê? Que eles virem escravos. E eles viraram escravos ao ponto de que mais tarde eles começaram a relembrar do Deus dos seus pais
e começaram a clamar a Deus para que os libertasse da servil no Egito. E isso Deus fez. Deus levanta Moisés, que eu não vou contar a história aqui, porque isso ficaria uma coisa muito longa, mas isso aí, Deus levanta Moisés, traz Moisés, que havia fugido do Egito, de volta para o Egito, e Deus manda algumas pragas lá no Egito, algumas coisas para que mostrasse que quem iria tirar eles de lá não era a mão de Moisés, mas o poder do próprio Deus. E o povo sai do Egito, só que quando o povo sai do Egito, ele sai vendo todas as maravilhas de Deus, e isso normalmente acontece com a gente. Isso aqui, nós não somos, de maneira nenhuma, diferente do povo de Israel. Não somos. Tem gente que acha que, porque nós somos cristãos, porque nós servimos a Jesus, nós somos diferentes do povo de Israel. Não somos, não. Nós somos tão problemáticos como era o povo de Israel. De que forma nós somos problemáticos? Porque nós ficamos felizes quando Deus está fazendo alguma coisa por nós. Mas se Deus, de alguma forma, permite que coisas ruins aconteçam conosco, qual é a nossa atitude diante de Deus? Vamos ser sinceros. A maioria das vezes, nós murmuramos. A maioria das vezes, nós reclamamos. Porque nós só sabemos se alegrar quando as coisas estão bem. O povo de Israel era assim. Eles viam os sinais, glória a Deus, aleluia, está acontecendo um milagre, Deus está conosco. Mas passava um tempo, quando as coisas ficavam meio apertadas, eles começavam a reclamar, começavam a murmurar. E qual era a murmuração do povo? Lá no Egito nós comíamos carne, lá no Egito nós tínhamos do melhor para comer. E aqui estamos no deserto passando fome. Olha só a ingratidão de um povo. E aí a pergunta é, nós somos diferentes do povo de Israel? Não somos. Porque nós somos tão ingratos como eram os filhos de Israel. Porque nós só sabemos agradecer a Deus quando a vitória vem. Mas quando vem a provação, quando vem a luta, quando vem a prova, quando você abre o seu armário e no seu armário você não acha nem farinha para comer, aí você vai, Deus não está comigo mais, Deus me abandonou, eu estou passando por isso porque estou no pecado. E às vezes não é nada disso, às vezes Deus está provando a tua fé e você acaba sendo reprovado porque você não entende a forma de Deus trabalhar na sua vida. Nós somos tão problemáticos como era o povo de Israel. Então existe um perigo, porque tem gente que acha que é super crente, e eu costumo dizer que não existe e nunca vai existir super crente. Ele pode ser o homem mais usado por Deus na comunidade. Ele pode ser um profeta, ele pode falar profecia, ele pode botar a mão nas pessoas, as pessoas serem curadas, mas ele vai ter um momento de provação que Deus vai permitir que ele passe por aquilo ali para ver se ele realmente vai ser aprovado na luta da vida. Porque a vida cristã não é só facilidade. Eu vejo os pastores pregando hoje nas igrejas. A pregação hoje que você ouve é só pregação de facilidade, de vida boa. Porque a mensagem pregada nos púlpitos é: venha para Jesus que os seus problemas vão ser solucionados. Venha para Jesus que você vai viver uma vida de paz. Venha para Jesus e vai dar tudo certo na tua vida. Essa é a mensagem. Mas a mensagem da Bíblia não é essa. Porque ser cristão não é ter regalia. Ser cristão não é
ter uma vida de facilidade. Ser cristão é estar se preparando nesse mundo de aflição para alcançar as bênçãos espirituais. E por esse motivo, há muita gente retrocedendo na fé. E o que é retroceder na fé? Pessoas voltando atrás. Voltando atrás. Pessoas que outrora... Eu conheci muitas pessoas que outrora pregavam, falavam de mistério, eram ativos na igreja, mas hoje abandonaram a fé. A gente fica triste, né? Quando a gente vê uma pessoa que pregava aqui no altar e a gente está encontrando ali na rua, ele está bêbado. Chega, tem que carregar ele para casa. E é pregador do evangelho. Uma vez eu encontrei um pregador, que era um pregador famoso, pregava em várias igrejas, tinha uma mensagem forte. Aí eu andando lá na fazendinha, subindo ali a rua ali da fazendinha, estou vendo aquele cara assim, com uma arma nas costas. Quando eu olhei assim, é tu mesmo, cara? Estou aqui, estou vivendo agora nessa vida. Mas tu não é um pregador da palavra, você é um pastor. Já pregou na igreja do Malafaia, já pregou em igreja grande. E o que tu está fazendo aqui? Eu caí na fé, eu perdi a minha família, eu me divorciei, eu estou vivendo na prostituição, agora estou no tráfico. Mas o que leva uma pessoa a retroceder na fé? Há alguns motivos que levam a pessoa a retroceder. Vamos ver texto de Mateus, capítulo 13, versículo 19. Quem tem a Bíblia aí, vamos abrir. Mateus, Evangelho, capítulo 13, versículo 19. Diz assim o texto da palavra de Deus. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, veja só que a pessoa ouve, mas não entende a palavra. Vem o maligno. Quem é que vem? Maligno. A palavra maligno aqui é mal. Não está falando meramente do diabo. Tem gente que fala assim, o maligno é o diabo. Não, é a natureza má da pessoa. Isso é maligno. E aí, arrebata o que foi semeado no coração. E este é o que foi semeado ao pé do caminho. Sabe o que Deus está falando? Maligno, a palavra é pregada, mas a pessoa não entende o que é verdadeiramente o evangelho. Um dos principais motivos que leva a pessoa a retroceder na fé é porque ela é crente 40, 20 anos, mas não entendeu a mensagem do evangelho. Por quê? Porque nós podemos ser crentes a vida toda, mas se não entendermos o evangelho, qualquer problema que vir sobre nós vai nos abater e nos afastar da verdade, porque ainda não nos convertemos ao evangelho. Então, há um desinteresse, há uma ignorância pelas coisas espirituais. Por quê? Porque ela veio para a igreja atrás de quê? De coisas materiais. É o que mais se vê no século XXI. As igrejas que pregam coisas materiais, elas ficam lotadas, cheias, porque o povo quer coisas, o povo quer bênção, quer coisas que vai saciar a sua vida material, mas ela não pensa na vida espiritual. Ela
não pensa nas coisas que são do céu. Então, o que é? Desinteresse pelas coisas de Deus. Tem mais interesse na bênção financeira do que pelas coisas de Deus. Isso é uma das coisas que leva o crente a retroceder, porque ele vem atrás de bênção material, chega aqui, não alcança o que eles estão querendo, e eles desanimam, abandonam, porque eles veem que aquilo que eles pensavam não é o que realmente estaria acontecendo. Então, o que o Senhor está falando conosco aqui nessa noite? Que nós possamos vir para a igreja não por causa de bênçãos materiais, porque bênçãos materiais é uma consequência de uma vida e comunhão com Deus, mas que nós possamos vir, por quê? Porque temos convicção de que Deus tem bênçãos espirituais para dar a cada um de nós. Veja só o versículo 15. Vamos ler aqui o versículo 15 também do texto. Aqui de Mateus 13, versículo 15. Olha só. Porque o coração deste povo está endurecido. Coração endurecido. Tem muita gente que está na igreja, mas o coração está endurecido. É verdade. Está endurecido. Aí ele diz, ó, e ouviram de mau grado com seus ouvidos. Então eles vêm e chega aqui, nenhum pregador para ele presta. Nenhum pregador presta. Se o pregador prega uma mensagem light, aquele pregador, ele é liberal demais. Se o pregador prega uma mensagem dura, e aquele pastor fala muito duro, para ele nada presta. Nem a mensagem dura, nem a mensagem light. Por quê? Porque ele veio para... Ele está com o coração endurecido. Ele não está com o coração aberto para ouvir a mensagem de Jesus. Ele já veio para a igreja como se fosse uma obrigação. Ele está aqui. E esse é o grande problema dos crentes. Vem para o culto porque acha que é obrigado a vir. Porque acha que ele é obrigado. Ah, a pastora falou, se eu não for para o culto, eu não vou ter mais oportunidade. Meu irmão, você vem para cultuar Deus ou para ter oportunidade? Eu já fiquei na igreja, que eu fiquei, foi 1 ano sem ter uma oportunidade. 1 ano. Sabe o que é 1 ano sem ter oportunidade nem para dar uma saudação? Eu fiquei na igreja assim. Eu não saí de lá, não. Só saí na hora que eu falei, eu tinha que sair mesmo. Mas eu fiquei 1 ano lá. Ó. Sentava, era presbítero na época da igreja. Chegava lá, sentava lá. O pastor fazia o culto, ele mesmo cantava, ele mesmo pregava. Porque essas igrejas têm esse costume, né? Pastor, dirigente de congregação, ele canta, lê a leitura oficial e ele mesmo prega. Ele não dá para ninguém pregar. Porque acho que ele não tem confiança nos obreiros que ele tem para pregar. Então ele mesmo prega. Então ele mesmo a mensagem. Às vezes você pregava quando você ia para o ponto de pregação. Lá no ponto de pregação você dava uma palavrinha, você cantava um louvor, mas na igreja ele não dava. Não dava. Eu não sei se alguém aqui que já congregou igreja grande, igreja aí que tem aí 1.000 e poucos membros. Ninguém tem oportunidade. Porque já pensou se você dar oportunidade para todo mundo? Você tem 1.000 membros na igreja, você não vai dar oportunidade para todo mundo, que aí no culto vai ser 1 semana de culto para dar oportunidade para todo mundo. Então, não dá. Então, normalmente essas igrejas eles escolhem. A pessoa, se quiser cantar um louvor, tem que escrever lá para o pastor e falar assim, pastor, eu quero cantar um louvor hoje. Então o pastor vai lá, pega aquele papelzinho, ó, fulano de tal, hoje vai cantar um louvor a Deus. E tem que saber cantar. Se cantar desafinado, ainda leva uma Vai cantar mais. lapada. Essas igrejas são assim.
Eu estava uma vez num culto aí, no Campo de Bom Sucesso, aqui no Lírio dos Vales. Quem era dirigente na época era o pastor Carlos Pedro, que hoje é da EVAC. O Carlos Pedro, ele é chato, com esse negócio de louvor. Uma vez ele deu uma oportunidade para a irmã cantar, a irmã ficou enrolando, ele tomou o microfone da irmã. Os pastores eram assim antigamente. Não sabia cantar, ele falava assim, irmã, saia direitinho, a hora que você aprendeu, você vem em cá. Nossa, que verdade. Eu mesmo. Aqui todo mundo tem oportunidade, aqui todo mundo canta de qualquer maneira. Porque a gente sabe que o importante é você abrir o coração para Deus. Mas só que algumas igrejas têm esse negócio de louvar, tem que saber louvar. Cantar direito. Então, se você chegar lá e cantar de qualquer maneira, eles vão falar mesmo e vão envergonhar vocês mesmos. Mas são as coisas não, eles só dão para o conjunto da igreja. Hã? Eles só dão para o conjunto da igreja deles. Para fora da Porque igreja. o que acontece? Porque o que acontece? Eles. Daqui a pouco chamam o Ó, a igreja de Bom Sucesso. De criança não, de adolescente e de jovem. A igreja de Bom Sucesso, ele nem convida as outras igrejas para estar nas festividades. É só deles. É só deles. É só deles. Você chega lá, só tem gente do Campo de Bom Sucesso. Eles não convidam igrejas de fora para cantar lá. A pessoa que vai lá de fora vai de intruso mesmo, porque eles não convidam. É só a gente do campo que eles convidam. Eles convidam as pessoas do campo, mas eles não convidam igrejas de fora. Isso mesmo, só da igreja que eles mesmo do campo deles. Então, o texto ainda diz aqui ainda, ó, versículo 15, ainda que nós estamos, no capítulo 13 de Mateus. Para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Veja que Jesus está dizendo. Pessoas estão de mau grado, vêm para o culto, mas não quer ouvir a mensagem de Deus. O grande problema da igreja pentecostal, vou falar uma coisa para vocês, vocês não ficam escandalizados comigo não. É que a igreja pentecostal está muito ligada a corinho de fogo, a música, e dá muito pouco tempo para a mensagem. Na verdade, que a gente pega e dá 10 minutos para pregador. O pregador ele tem que ter no mínimo aí uns 30, 40 minutos para pregar. Mas a gente dá às vezes 10 minutos, porque a gente já dá 9 horas para o cara pregar. Se o cara for pregar 30, 40 minutos depois de 9 horas, dá quase 10 horas da noite. E eu peguei uma época que o pastor, é assim, quando ele te convidava para pregar, eu já fui pregar em igreja assim, eu cheguei lá, o pastor falou assim, ó, vou te dar às 20h20 para você pregar. Quando for 20 e 40, você me entrega o microfone. O pastor já falava assim, ó, tal horário você pode me entregar o microfone. Porque eu tenho ainda anúncio, um montão de coisa, o culto aqui termina 9 horas, não passa das 9 horas. Então a gente aqui é um pouco indisciplinado, a gente faz o culto e se deixar vai até 10 horas da noite o culto. E a gente está vendo que as pessoas que vêm, às vezes elas nem voltam mais, porque elas veem que é uma coisa desorganizada. Porque quando a coisa é organizada, o povo vem e volta. A gente tem que trabalhar dessa forma. Então o que acontece? Quem vem para a igreja com o coração endurecido, vai chegar aqui, tudo para ele está ruim. Tudo para ele está ruim. E a realidade é que tudo para o crente que não olha para a vida espiritual é ruim. O segundo motivo, ainda no capítulo 13 de Mateus, vamos ler aqui o versículo 20 e 21. Capítulo 13. Versículo 20 e 21. Porém, o que foi semeado em pedregais, e o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Quer dizer, aquela pessoa que vem com... se converteu hoje já está
botando gravata, já está pregando. Generosidade. Aceitou Jesus hoje, amanhã já está com carteira de pastor. Que o cara hoje já aceita Jesus sendo pastor. Não quer ser nem membro. Facilitar nem batismo, ele é pastor. Que hoje em dia você vê aí na internet gente comprando carteirinha de pastor de todo qualquer jeito. O pessoal está comprando. Você abre na internet aí, tem gente vendendo carteira de pastor. Mas é verdade. Isso é verdade. Tem gente que quer assim, consagrado, nunca vi isso. Hoje em dia você compra de tudo. Você compra carteira de pastor, diploma de teologia, sem nunca ter estudado. Nunca estudou e compra diploma. Bota anel no dedo dizendo que é teólogo. Que feio. E nunca fez teologia. Então o que é isso? Falta de maturidade. É uma das coisas que faz a pessoa retroceder. Pessoas que estão aqui hoje, amanhã estão na outra igreja, depois estão na outra igreja, depois estão na outra igreja. E toda igreja que ele vai, ele começa a falar mal do pastor daquela igreja. Sabe o que é isso? Falta de maturidade. Pessoas que não lêem a Bíblia, que não praticam a palavra de Deus. Tem muita gente imatura pregando nas igrejas. E a gente aqui tem um defeito, que a pessoa vem, fica não sei quanto tempo você vem aqui falando mal daqui. Quando vem aqui, a gente dá oportunidade para eles. Os irmãos me perdoem, né? Acho que pastor da igreja é pastor da Maria. Mas se eu sou pastor, eu não dou oportunidade, não. Esse segmento mesmo que está acontecendo. Não dou, não. Eu não vou pregar aí. Não dou nem para cantar, porque a pessoa sai daqui, fala mal daqui, as pessoas nunca, talvez a gente tenta fazer o máximo que a gente pode por ela, mas chega aqui e começa a caluniar a igreja, falando que a igreja é tal, que tal. Já falaram muita coisa dessa igreja, e aí quando vem aqui, irmão, tem oportunidade, irmão fulano de tal pode falar uma palavra de Deus. Aí vem aqui, quer pregar, quer falar, quer mostrar que sabe uma coisa e fala até aquilo que ele não sabe. E a igreja fica olhando. Sabe o quê? Então, a primeira coisa que traz o período da pessoa retroceder espiritualmente, de voltar atrás, é o desinteresse. A segunda coisa é a falta de maturidade. Porque, como eu disse para você, a pessoa que aceita Jesus hoje e amanhã já está pregando, não tem maturidade nenhuma. Porque maturidade a gente aprende quando a gente se senta para aprender. Por isso que é uma necessidade da igreja ter escola dominical. Olha para lá. Por isso que a igreja precisa de escola dominical. Por que a igreja precisa da escola dominical? Porque a escola dominical é uma escola para trazer maturidade cristã. Maturidade cristã. Lourdes, fica quietinha aí, que depois você conversa, tá? Deus abençoe a sua vida, depois você conversa à vontade. Então, o que acontece? Nós precisamos de ter maturidade, mas para isso nós precisamos organizar, discipular, ensinar as pessoas. Porque tem muita gente que está na igreja, mas nunca foi ensinada. Aqui nós temos dificuldade com alguns obreiros que, se forem em algumas igrejas, vão passar vergonha. Porque sabe que em algumas igrejas se dá a oportunidade para você cantar um hino, é só para cantar, meu amigo. Você não pode ficar falando, não. Mas aí a pessoa quer ler a Bíblia, pregar, depois cantar, depois prega de novo. Não pode, tem que tomar cuidado. Isso aí é falta de quê? O que é essa falta? De ensino. A pessoa não está sendo ensinada. Então, doutrina é para isso, para que a pessoa aprenda que ela precisa ter maturidade. Não é fazer o que ela quer, ela tem que fazer conforme as normas do local que ela está. Por exemplo, eu sei
que cada igreja tem a sua forma e seu costume. Então, o que acontece? Eu sei que na igreja do fulano de tal, a irmã lá pode usar calça comprida, pode botar um brinco, pode pintar o cabelo. Então, eu tenho que respeitar a norma deles lá. É a norma deles. Mas eles também, quando vêm aqui, eles têm que saber que a norma dessa igreja aqui nós temos uma norma. Então ela não vai vir de calça comprida para cá, sabendo que aqui não dá oportunidade para ninguém de calça comprida. Ela pode usar calça comprida na igreja dela. Nós respeitamos, cada um tem a sua forma de ensinar. Mas aqui nós temos um estatuto eterno. Nós temos um estatuto eterno. E o nosso estatuto não permite que a pessoa de calça comprida tenha oportunidade. Só que aí, às vezes, a gente passa por cima do estatuto e dá oportunidade. Acontece aqui dentro também. Aí a gente dá oportunidade para a pessoa de calça comprida. Então, dano. Então a pessoa tem que entender, nós temos que respeitar a norma de todo mundo. Então, se nós respeitamos a norma deles lá, eles também têm que respeitar a norma da gente. Então a gente fala assim, ó, na nossa igreja, no estatuto, nós não permitimos isso. Então a pessoa, quando vir com o seu conjunto, vai vir com uma saia. Ela pode até usar o brinquinho dela, mas ela vai botar uma saia, vai botar uma blusa, porque ela vai respeitar as normas dessa denominação. Então nós temos que entender essas coisas, porque é igual uma coisa, eu vou pregar, lá na igreja do fulano de tal, eles pregam de camisa podopola, não usa terno, e é normal. Mas na igreja, eu já fui em igreja, que se você não tiver de terno, você nem no púlpito sobe. Não sobe. Eu já fui pregar em igreja, que eu cheguei lá de camisa de manga comprida e gravata, o pastor mandou pegar um terno emprestado para mim poder subir lá para cima, porque todo o obreiro estava de terno. Só eu que estava diferente deles. Mas é a norma deles. Então nós temos que respeitar. Temos que respeitar. Então qual é o primeiro motivo? O primeiro motivo que leva a pessoa a retroceder espiritualmente é o desinteresse. O segundo motivo é a falta de maturidade. Terceiro, vamos para 3 João, terceira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, é o finalzinho da Bíblia. Terceira epístola de João, versículo 9. Diz assim, tenho escrito à igreja, mas Diotrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, terei à memória as obras que ele fez, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-lo e os lança fora da igreja. Olha o que João está dizendo aqui, que tinha um obreiro que não recebia os irmãos. Então, o que acontece? O que faz uma pessoa retroceder na fé, às vezes? O maltrato dentro da igreja. Às vezes nós não sabemos tratar as pessoas. Tem muita gente magoada com pastores, que os pastores não souberam tratar com eles. Falta de sabedoria. O pastor tem que ter sabedoria para falar com as ovelhas, com aqueles que estão no culto. No tempo passado, realmente, os pastores eram muito ignorantes. Muitos pastores daquela época da ignorância já foram para a glória. E eles fizeram um grande trabalho do Senhor, mas eles não tinham o preparo psicológico para tratar com as pessoas. Tinha pastor que chegava ao ponto de expulsar
as pessoas da igreja. Porque não concordava com ele, porque não eram dizimistas. O grande problema dos pastores era a questão do dízimo. O pastor falava assim, ó, se não for dizimista, aqui você não é membro. Tem pastor que fala assim. Se não for dizimista, você é amaldiçoado. Trazendo para a vida das pessoas maldição. Meu irmão, nós não podemos... dízimo é bíblico? É bíblico. Nós temos que dizimar. A obra do Senhor precisa da nossa ajuda. Porque senão ela não anda. Mas porque é uma obrigação, nem Deus deu essa obrigação. Sabe por que o povo de Israel era obrigado a dizimar? Por causa do templo de Jerusalém. Depois que o templo foi destruído, você pode ler todo o Novo Testamento. Leia todo. Você não vai encontrar uma palavra das cartas sobre dízimo. Não vai. Você não vai. Você pode ler lá todas as cartas de Paulo, de João, você não vai encontrar falando de dízimo. Você encontra ofertas voluntárias, mas dízimo não, porque o dízimo era aplicado diretamente para o templo de Jerusalém. E aí nós, pastores, hoje, botamos isso aí como uma norma obrigatória para a igreja. Mas a igreja, ela tem que dizimar, não por obrigação, mas porque ela ama a obra de Deus. Tem que dizimar porque você ama a palavra de Deus, porque você ama Deus. Porque quando você está dizimando, você está dizendo, eu creio que Deus está na frente dos meus projetos. Então é o quê? Uma questão de fé. Não uma questão de obrigação. Você devolve aquilo que Deus está proporcionando para você. Deus te deu um salário? Pega os teus 10% lá do teu salário. Fala, Senhor, isso aqui é teu. Isso aqui não. Você sabe que as pessoas dizimam errado hoje? Elas pegam para dar o final de tudo. Na realidade, você tem que dar o princípio de tudo. É o primeiro. Sempre não acredito que não receba, até lá o primeiro. Que a pessoa recebe o pagamento, a pessoa recebe o pagamento e vai pagar as contas para depois tirar o dízimo. Não, quando você recebe a primeira coisa, é o dízimo. E você sabe que está errado a forma de como a igreja recebe o dízimo? Porque o dízimo tem que ser entregue no altar. Tem que ter aqui um baú e a pessoa vem, você que é dizimista, bote o dízimo no altar. E a gente não, a gente pega, e às vezes a gente nem ora pelo dinheiro, já pega, já deixa lá dentro do odifelato, lá dentro, e só vai orar no dia que vai orar pelos dizimistas. Não, todo culto que alguém entrega o dízimo, aquilo tem que ser apresentado a Deus. Mas eu faço isso, pastor. Cada envelope que eu pego aí dentro, eu dobro meu joelho e apresento ao Senhor, para que o Senhor venha abençoar. Então, mas normalmente temos que fazer esse tipo de apresentação. Eu não sou a favor do que alguns pastores fazem. Tem pastores que pegam, botam um quadro lá com o nome de todos os dizimistas da igreja. Eu já vi uma igreja aí que o pastor bota o nome dos dizimistas todinho na parede. Aí quem não dá dízimo está lá, ó, está devendo, e está devendo. Tem pastor aí, se você não der dízimo, ele te chama dentro do gabinete. Eu já fui. Eu sei como é que é. A obra é assim mesmo. Eu sei que a obra é assim mesmo. Dizendo que é dinheiro, se não der dinheiro, ele chama dentro do gabinete. O meu primeiro pastor, ele só consagrava um obreiro. E quando ele ia consagrar o obreiro, ele chamava o obreiro lá na frente. Olha só como é que era a forma de consagrar. Aqui estava a Bíblia.
Ele abria a Bíblia, mandava o obreiro botar a mão em cima da Bíblia. Aí, na hora que ia consagrar, ó, você vai falar diante de toda a igreja: eu sou dizimista fiel. Sou marido de uma só mulher. Sou e não sei o que lá. Então, eu tinha que confessar diante da igreja todinha tudo que ele mandava falar. Aí depois, ó, você confessou que você é tudo isso. A partir de hoje, se você não fizer isso, você vai ser rebaixado de novo. Porque ele rebaixava, ele consagrava e tirava Dele o cargo. naquele tempo, tirava mesmo. Aí falava assim, ó, você vai ser separado a diácono, mas se você não servir como diácono, eu vou tirar teu cargo, você vai voltar a ser membro. Assim, membro obreiro. Era assim que eles faziam. E você sabe que algumas igrejas, por exemplo, eu sou pastor aqui, mas se eu sair daqui e for para uma igreja grande dessa daí, eles não vão me aceitar como pastor, não. Eu vou chegar lá como membro. Eles não vão reconhecer o meu ministério de pastor nessa igreja. Para eles reconhecer o meu ministério de pastor, eu vou ficar lá uns 5 ou 6 anos lá, para ver se é aquilo ali. Eles vão ficar me estudando para poder, depois de 5 anos, fazer uma reunião de obreiro e botar para me reconhecer como pastor. Mas eu vou ficar 5 anos só com carteirinha de membro. Aqui na comunidade, você sai de uma igreja, vai para outra, você continua sendo pastor. Mas em alguns lugares aí, eles não te reconhecem teu ministério, não. Se você for, você vai voltar lá ser membro de novo. Mas, pastor, eu fui certa vez numa igreja grande, eu era missionária. É sério. Eu fui numa igreja grande. Quando eu passei pela porta, veio, tinha lá na porta, tinha um rapaz na portaria, né? E uma irmã. Aí ela pegou e falou assim, irmã, você é? Eu falei, não sou nada. E fui entrando. Sou congregado mesmo, eu fui entrando. Entrei, sentei lá no final, como eu gosto mesmo de sentar no final da igreja, né? Lá no último banco, eu sempre gostei disso. Nunca gostei de sentar lá na frente. Eu falei, Jesus, vem me concentrar sobre isso, eu não vou sentar aí na frente, não. Vou sentar mais pra cá. Então, pastor, eu fui chamada a atenção depois. Ela falou assim, eu não vou te chamar a atenção, chamar você lá na frente, para não te envergonhar. Mas eu vejo uma divisa na sua roupa. Por que você não falou que era missionário? Ela falou, só conta pra mim. E eu, olha, eu fiquei com vergonha. Então, mas só que o que acontece? E era igreja grande. Mas o que acontece, pastora? Muitas das vezes, como visitante, eles reconhecem você, porque você é visitante. Você chega lá como visitante e você é pastor. Então eles vão lá, te apresentam como pastor. Mas se você for congregar lá, aí vai ter que passar pelo crivo de lá. Porque eles têm um crivo deles. Então tem que passar pela reunião de obreiro. Os obreiros tudo tem que aprovar. E lá não tem esse negócio não. Lá tem reunião de obreiro. Aí tudo que o pastor fala assim, ó, os irmãos concordam, levante a mão. Se não concordar, não concordar. Até para quando a pessoa é disciplinada na igreja, para voltar em comunhão lá, tem que se apresentar diante da assembleia. Aí tem que o pastor pergunta, ó, os irmãos estão em concordância do irmão voltar a ter comunhão, a participar da Santa Ceia, estar junto conosco. Aí a igreja tem que estar todo mundo aceitando aquele irmão. Se alguém não aceitar, o pastor vai perguntar, o que está acontecendo com o irmão não aceitar o irmão de volta? Diga por quê. Mas ali no pastor Moisés, onde eu congregava, fiquei ali quase 2 anos, saí ali por livre espontânea vontade, ali era dessa forma, pastor, era rígido mesmo. Tá. E eu gostava de lá. Então, Mas aquele negócio, até hoje. aqui dentro, nós não temos como fazer essas coisas, até nem oriento aos irmãos fazer isso nas igrejas, para os irmãos de abrir um ministério, que seja um ministério de amor, de aconchego, porque nós sabemos que a palavra de Jesus não é para afastar as pessoas, mas para aproximar a pessoa. Então você tem que trazer a pessoa para perto de Jesus, não jogar ela para longe de Jesus. Então, isso é uma das coisas que faz as pessoas retroceder, o maltrato dentro da igreja. Porque tem pessoas que tratam as pessoas mal mesmo. Por exemplo, chega um visitante aqui, a gente nem dá boa noite para o visitante. Aí vai voltar aqui?
não vai voltar mais. Porque ele entrou aqui, sentou ali, ninguém nem deu a mínima para ele. Aí foi embora, ninguém falou mais. Então a gente tem que saber tratar as pessoas para que as pessoas não retrocedam. Quarto motivo, voltando lá em Mateus. Mateus 13 de novo. Daqui não. Mateus 13, 22. Você não vai rir lá fora. Amém, A gente está amém. estudando. Amém. Eu, hein? Esse negócio lá fora, e aí, qual o problema? Amém. Poxa, Dá um tempo. vai me perturbar. Perturbar caramba. Eu, hein? Isso é você, se liga aí. Fica quieto, Não você Luiz. de mais não, porque esse negócio, depois não vai Vai rir lá fora. E aí, qual o problema? Meu Deus. 13:25. Eu, hein? Mas eu quiser, pode falar. Vigia que está sendo gravado aqui. Vigia que pode sair daqui. Chato. Vai, por favor. Eu tô Lute, acabou, dormindo. acabou. Lute, fecha a boca, Lute, fecha a brecha. Sai fora. Lute, parou? Mateus 13, 22. Não. Eu, hein? Tô sincero. Eu, hein? Não. Diz assim: e o que foi semeado entre os espinhos, e ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Veja só, uma outra coisa que faz a pessoa retroceder na vida espiritual é os prazeres do mundo. Você sabe que as pessoas entram para a igreja, mas elas nunca largaram o mundo. Elas continuam fazendo a mesma coisa que elas faziam no mundo. Elas vêm para o culto, mas em casa continuam fazendo a mesma prática. Se xingava palavrão, continua xingando. Se fazia coisas que desagradavam, continua desagradando. E aí, quando o pastor começa a puxar, a falar um pouquinho sobre essas coisas, ela se sente exprimida. E aí acaba o quê? Não querendo ceder e se afasta da igreja. Porque ela não quer ter um compromisso de verdade com a palavra de Deus. Então tem muita gente que está na igreja, mas continua fazendo os prazeres do mundo. Continua falando gíria, continua nas rodas dos escarnecedores, continua falando de coisas que não agradam a Deus. Porque o cara está aqui, às vezes, na igreja, ele prega uma palavra, mas quando chega ali, começa a falar de mulheres, de prostituição, de adultério. Que tem crente que, misericórdia, eu conheço alguns que são crentes na igreja, mas quando estão no trabalho, começam a falar de mulher, aquele corpo daquela mulher, muito bonito, não sei o que lá, e começa a falar de prostituição. Isso é o quê? Uma pessoa que está presa ainda no prazer do mundo. Ela não foi liberta, ela não foi transformada, ela não foi verdadeiramente convertida ao Evangelho. Então tem muita gente ainda nessa situação. Tem muita gente ainda nessa situação. Então, quarto motivo é as pessoas que estão presas aos prazeres do mundo. Quinto motivo, Apocalipse capítulo 3. Vamos lá, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, 14 e 16. Vamos ao 14, o 15 e o 16. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, que escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, princípio da criação de Deus.
Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá, se foras frio ou quente. Mas porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Quem está falando essa palavra? O próprio Senhor Jesus. Crente, uma das coisas que faz o crente se retroceder é que ele é morno na fé. Ele não é nem aquele crente frio e nem aquele crente quente. Ele é um crente morno. Ele está no meio termo. Em outras palavras, como alguns dizem, em cima do muro. E quando a pessoa está em cima do muro, ele fica olhando pelos dois lados. Um lado é o lado bom, o outro lado é o lado ruim, o lado do mal. É igual aquela música que é cantada, crente raio o mundo, ele está com o pé na igreja e o outro pé no mundo. Esse é o crente morno. Porque o crente que é frio, ele pode ser frio, mas ele tem convicção. O crente que é quente, fervoroso, ele é um crente que nada abala ele. Mas o crente morno, ele não é decisivo, ele não tem decisão, ele não sabe realmente o que ele quer. Tem muita gente da igreja assim, que não sabe o que ele quer na vida espiritual. Nós, às vezes, precisamos analisar se nós somos crente frio ou crente quente. Porque muitas das vezes nós somos mornos, porque nós não decidimos aquilo que nós realmente queremos na presença de Deus. Tem muita gente que ainda não tomou a decisão correta dentro da igreja. Então, o grande problema dessa igreja aqui é que ela era uma igreja rica. Rica em recursos financeiros. Mas era morna espiritualmente. Ela não tinha firmeza, não tinha convicção, não sabiam, não decidiam pela realidade da ordem de Jesus. Então, o que Jesus está dizendo? Esse tipo de pessoa que não decide, que é indecisa, ele vomitar-te-ia da sua boca. Isso quer dizer que Jesus não suporta um crente meio termo. Jesus não suporta um crente meio termo. Crente meio termo, Jesus não está com ele, não tem jeito. Vai ter gente que fala assim, ele está no meio termo, mas Jesus é com ele. Não, Jesus não é com ele não. Porque para Jesus estar com ele, ele tem que ser convicto. Essa história aí de dizer, eu me prostituo e continuo sendo profeta. Não é nada, é falso profeta. E falso profeta também profetiza a profecia que se cumpre. Aí você fala, o que é isso? Se cumpre? Porque tem gente que fala assim que a profecia de Deus se cumpre. Mas o falso profeta, muitas das vezes, ele fala coisas para você que parecem ser de Deus. Mas não é. Não é. Por quê? Porque a pessoa está vivendo uma vida de pecado, de prostituição, de adultério, de enganação, passando cheque sem fundo, enganando pessoas, e depois chega aqui e fala que é profeta de Deus. Isso não é profeta de Deus não, meu irmão. Deus não se mistura com isso aí não. Por isso que eu falo com vocês, nós temos que ter muito cuidado com questão de dons. Muito cuidado. Sabe por que a gente tem que ter cuidado? Não é que a gente vai duvidar, mas só que o próprio apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos julgar as profecias. Porque as profecias, elas vêm como se elas fossem verdadeiras. Mas só que a profecia de Deus não traz confusão. A profecia de Deus não traz embaraço para a mente das pessoas.
Porque tem gente que profetiza tudo. Tem gente que profetiza número de documento, tem gente que profetiza CPF, placa de carro. Eu já vi gente. Você lembra do pastor Ricardo quando ele profetizava a placa das pessoas? Não é que é falsa profecia, não. Mas só que tem coisas que a gente tem que saber diferenciar dom de revelação com adivinhação. Porque tem adivinhação na igreja. Tem gente que quer adivinhar a sua vida. Aí olha você com um semblante triste, aí você está com um semblante meio triste, daqui a pouco vem aqui, irmão, Deus está me dizendo que a irmã está com o coração muito triste. A irmã está com o coração triste mesmo, porque ele viu o semblante da irmã. Aí para poder tentar animar a pessoa, faz uma profecia, não é do diabo não, porque você sabe para você, não é sempre as coisas que são do diabo não, mas é coisa do coração do homem, para poder tentar animar a pessoa, ele cria uma revelação, uma profecia para a pessoa se animar. Mas isso não é de Deus. Porque quando Deus quer falar, ele fala. E quando Deus fala, ele fala de três formas. Ele edifica, ele consola e ele vai exortar. Então as palavras de profecia não vêm só coisa boazinha para você, não. Porque se Deus começar, se o profeta começar só a falar coisa boa para você, não fica desconfiado. Fala assim, Deus é contigo, meu irmão, Deus vai prosperar, Deus vai te dar. Sabe, de vez em quando tem uns que chegam aí para mim e falam assim, pastor, eu vi um irmão, Deus tirando o irmão do emprego e o irmão viajando para muitas nações, aí Deus soprando o nome do irmão nas nações. Eu olhei para ele assim, eu falei, eu não quero que Deus sopre o meu nome, não. Sabe por quê? Porque se acontecer isso, o coração pode virar vaidoso. Porque muita gente que era humilde hoje tem um coração vaidoso. E eu conheço muita gente que foi criado comigo, na mesma humildade. Hoje, se você chamar ele para pregar aqui, ele quer R$600 para pregar. Cheguei, eu liguei para um irmão uma vez para pregar lá na Fonte de Água Viva. Lá. Aí ele falou, irmão, eu vou aí, mas o irmão paga a minha passagem e a passagem dos irmãos que vão comigo na Kombi. E se puder, você dá uma ajuda de custo aí. Porque a gente está vivendo disso, do Evangelho. Não, mas eles cobram mesmo na cara de pau, eles dão o preço deles. O pregador hoje está sendo pelo preço. Então, a quem quiser, né? Tem pastores, e isso só acontece porque tem pastores que pagam. Nós não vamos pagar, nossa igreja não tem condição de pagar aqui com um pregador. A igreja que tem condição de trazer o Marco Felipe para pregar aqui. 10 mil por mês, 10 mil por mensagem. Mas, pastor, assim, se convidar uma pessoa para pregar assim de fora, né? Pode dar uma oferta de amor. Pode, é bíblico. Mas é bíblico. Olha só, eu lembro que meu primeiro pastor, quando convidava um pregador, o pregador ia lá, pregava, a igreja se alegrava. Sabe o que o pastor fazia? Na hora, ele já tinha tirado a oferta, mas naquela pouco ele pegava e falava assim, irmãos, o irmão não cobrou um centavo para vir aqui, a igreja foi edificada pela mensagem do irmão, então nós vamos passar novamente aqui, aí vamos passar aí, o diácono vão passar aí, você dá uma oferta para ajudar o irmão na passagem, na obra, até na sustentação da família dele, porque ele precisa. E o povo ia lá e dava, botava dinheiro lá e tal, e aquela oferta era só para o irmão, não era para a igreja. Era o irmão chegava lá, o pastor botava a oferta no envelope e falava, irmão, a igreja deu isso aqui, o irmão está abençoado. Na Dandia, na pastora Dandia, quando ela era, a igreja era pequena, né? Era assim. Então, Ela fazia, né? Vinha pessoa de não fora. é pecado não, você chamar um pregador de fora, você tirar uma oferta de amor para ajudar, porque o cara vai, se o cara vir de carro, ele vai gastar gasolina no carro. Se ele vir trazer a equipe dele, ele vai ter também gasto com a equipe. Porque, por exemplo, tem um conjunto lá de Caxias, tem um conjunto lá de Caxias que eu queria uma vez trazer eles, conjunto bonito.
Ó, lá em Caxias tem um. Ó, lá em Caxias tem um conjunto bonito. Só que quando eles vendem, traz os instrumentos deles todinho. Então, não custa nada. Eles vão vir cantar, trazer o instrumento deles. E aí a igreja abençoar eles, porque eles precisam de voltar e de caminhar novamente. Então, acho que não é pecado você tirar uma oferta de amor. Só que eu acho errado é você estimular o preço. Porque se você está estimulando o preço, você não é mais um voluntário da obra, você é um profissional. E a maioria dos pregadores hoje são profissionais, não são chamados por Deus. Pregam por profissão. Profissão. Até pastor hoje, se deixar, está virando profissão. Que tem pastor aí ganhando aí 20 salários mínimos da igreja. 20 salários mínimos. Pastor aí que ganha 20 salários mínimos. Você faz quanto é que está o salário mínimo hoje? O salário mínimo hoje é 1.600. 1.400 e pouco é 1.600. 1.409. Aí imagine aí 20 vezes. Não tô nem mais aqui. Tô bem. Mas tem pastor aí de igreja. Mas a maioria desses pastores de igreja grande aí ganha isso aí no mínimo. É mesmo. É verdade. Eu, quando eu era da Batista, na época, o pastor já ganhava um salário. Ele está ganhando praticamente quase mais do que o presidente da República. Então a gente tem que ver isso aí. Nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque Deus não quer que sejamos mornos. Deus quer que sejamos ou frio ou quente. Então a gente não pode criticar o irmão porque ele é frio, porque ele não fala em língua, porque ele não. Porque às vezes o cara não fala em língua, não faz, não pula, não roda, mas ele é fiel a Deus. Ele é sincero. E às vezes tem gente que fala em língua, fala de tudo, mas está em meio termo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, sexto motivo, Números 11, lá no Antigo Testamento, Números capítulo 11, quatro e 5. Esse é o sexto motivo que faz a pessoa retroceder espiritualmente. Esse daqui é o do texto que a gente leu em Hebreus, mas é o texto que está aqui. E o vulgo que estava no meio deles, a ter grande desejo pelos que os filhos de Israel tornaram a chorar. E disseram, quem nos dará carne a comer? Lembremos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, e dos porros e das cebolas e dos alhos. Sabe qual é o outro? O sexto motivo que faz a pessoa retroceder na fé? Saudade do mundo, do Egito. O povo de Israel aqui, eles estavam tendo o quê? Saudade do que eles comiam e bebiam no Egito. Que eles não tinham isso no deserto. Porque para viver no deserto com Deus, tem que estar debaixo da regra de Deus. Deus vai abençoar, vai mandar maná, vai mandar carne, mas tudo é dentro da regra de Deus. Lá no Egito eles comiam sem regras. E aí trouxe o quê? Saudade. Então uma das coisas que faz a pessoa retroceder na fé é que ela está aqui, mas ela está com saudade das práticas que elas faziam no mundo. Ela está com saudade das mulheres que ele saía todo final de semana. Tem um homem que é assim, está aqui, ele costumava sair com uma mulher toda semana, e está aqui na igreja aqui, mas ele está sentindo falta de sair com aquelas mulheres. É porque ele ainda, o mundo ainda não saiu do coração dele.
Não saiu. Porque quem está aqui realmente com o coração aberto para Deus, ele quer cada vez mais ficar livre. Eu lembro de um pastor muito amigo meu que já faleceu, já dormiu no Senhor, que eu vivi um tempo na casa dele, porque eu, na minha infância, eu era problemático, eu só vivia na casa dos outros, né? Mas eu fiquei um tempo na casa dele. Ele era uma pessoa muito boa, de coração, muito boa mesmo. Se ele pudesse, ele tirava a roupa do corpo para dar para o outro. Só ele tinha um problema. Ele era pastor, mas nunca tinha largado de fumar. Nunca tinha largado de fumar. Fumava escondido. Fumava escondido. Uma vez eu fui trabalhar com ele lá na Tijuca, num colégio lá. Ele trabalhava em obra, né? Ele chamou para mim trabalhar com obra. Aí a gente passava a noite, né? A gente dormia lá no colégio. Então, apagou a luz do colégio, né? A gente estava lá andando assim, estou vendo aquele negocinho aceso assim, foi ver, era ele fumando, escondido. Fumando escondido. Era uma pessoa sensacionalmente boa. Cara, eu acho que não tinha um cara que tinha um coração tão bom como o dele. Mas ele tinha um problema. Ele não largava o cigarro. Não, meu irmão, ora a Deus para que Deus tire isso aí do Senhor. Não estou dizendo que você vai para o inferno porque você vai estar fumando, não. Mas você tem que largar porque você está prejudicando a sua saúde. Porque o cigarro destrói a saúde das pessoas. Então, tudo aquilo que destrói o nosso corpo se torna pecado. Você vai fumar não é pecado. Se está destruindo o teu corpo, é pecado. Beber não é pecado. Se está destruindo você, também é pecado. Matamos pouco. Porque tudo que está te matando aquilo que é o templo do Espírito Santo, se torna pecado. É uma pessoa sensacional. Foi embora para a Bahia, com a família. Chegou lá na Bahia, morreu. Morreu rápido. Não durou muito. Então, tem pessoas que são boas de coração. E é por isso que eu falo assim, não adianta nós queremos passar uma vida de bonzinho, porque a bondade não vai nos justificar espiritualmente. Porque nós podemos ser bom para todo mundo. Por isso que Paulo diz que ainda que eu faça alguma coisa, que eu dê minha vida pelos outros, mas se eu não tiver o amor, nada vai adiantar, isso aí vai ser em vão. Porque eu posso ajudar, mas não estou ajudando com amor, estou ajudando porque acho que porque sou cristão tem que fazer. Tem que ter o amor, e o amor é algo que a gente nem tem explicação. O amor não aceita tudo. Tem gente que acha que amar, você tem que aceitar tudo. Não, o amor não aceita tudo, não. Teu pai aceitava tudo que você fazia quando você era criança? Eu tomei tanta lapada do meu pai que eu pensei que eu não ia nem chegar à idade adulta, porque meu pai, quando pegava, ele pegava com barra de ferro. Minha mãe era de jeito. Sabe a porta que tem aquelas barras de ferro que lá em casa, era assim, ele trancava a porta e passava uma barra de ferro por dentro. Uma vez ele com raiva de mim, porque eu dei uma mal resposta a ele. Eu dei uma mal resposta ao meu pai, porque eu fui criado com a minha avó e falava assim, eu não tenho o senhor como meu pai. Ele pegou aquela barra de ferro, jogou com toda a força na minha direção. Se ele tivesse me atingido, eu estava no caixão. Eu corri e fiquei uma semana fora de casa, com medo de apanhar do meu pai. Meu pai também era assim. Uma semana, eu fiquei uma semana fora de casa, com medo de apanhar do meu pai. E meu pai tinha regra, tá? Hoje em dia as crianças andam a hora que quer na rua, meu pai não. Meu pai falava assim, ó, você foi para a igreja? Máximo 10 horas eu quero você em casa. Passei de 10 horas, eu vou trancar, você vai dormir na rua. Falava assim, se passar de 10 horas você não estiver aqui, você vai dormir na rua. E ele fechava mesmo a casa. Eu chegava lá, pulava um muro, minha madrasta que eu batia assim, ela tinha pena de mim, né? Eu lá e abria devagarzinho, no silêncio, meu pai não escutava, para não poder. Mas às vezes, quando eu não conseguia acordar minha madrasta, eu dormia na varanda de casa. Porque eu não tinha medo de chamar meu pai. Meu pai jogava. Então era rigidez. Meu pai era meio rígido nessa parte. Hoje se fizer isso é crime. É crime mesmo.
Se o pai hoje der uma chinelada no filho, já é preso. Não pode nem dar uma chinelada. Agora tá certo, estão batendo os filhos para cá. Mas na nossa época nós apanhávamos muito. Eu falo pra você que eu apanhei demais, porque eu era muito rebelde. Meu pai batia na minha irmã, era com borracha de sinuca. Borracha de sinuca. Ele batia com a quando ela precisava mesmo fazer aquele borracha dele, pegar, era rachadinha. Porque ele estava na mão, ele jogava ele. Ele jogava em cima da Mas esse eu não tenho. Bem, vamos para as consequências do retrocesso espiritual. Para a gente terminar aqui o nosso estudo. A gente conta a experiência, porque eu gosto de contar a experiência porque a gente não é perfeito, a gente é ser humano. E ser humano a gente passou por um monte de coisa. Eu passei por situações, por causa da minha rebeldia, de dormir em um galinheiro. Você sabe o que é um galinheiro? Tinha um sofá no galinheiro, eu dormia no sofá, do lado do galinheiro tinha um chiqueiro de porco. Meu Deus do céu. Eu não. Aí você dormia no galinheiro, com as galinhas pulando em cima de você, e o chiqueiro fedendo lá. Aquele chiqueiro fedendo. Mas por que aconteceu isso? Por causa da rebeldia. Que eu era um cara que não queria obedecer. Então a gente, quando é rebelde, a gente passa por alguns momentos difíceis. Hebreus 10, 38. Vai ser o último texto que a gente vai ler, não, já se foi. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Veja só, quando uma pessoa recua espiritualmente, Deus, vamos dizer na linguagem bem, Deus abandona. Você fala assim, Deus não abandona ninguém, Deus abandona. Você sabia? Essa palavra aqui, minha alma não tem prazer, isso quer dizer que Deus deixa ele de mão. Quando a pessoa abandona, ela se apostata da fé, Deus deixa ele viver da forma que ele quer viver. Ele vai quebrar a cara. Porque Deus, ele nos ama ao ponto de não interferir nas nossas decisões. Então, quando nós estamos fazendo tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, Deus não está conosco naquele momento. Não está. Se eu estou pregando aqui, chegar ali, eu vou ali, igual tinha... Aqui tinha um pastor aqui, não vou falar o nome dele, mas muito conhecido, que ele pregava e depois estava ali no beco cheirando na Bíblia. Eu cheguei a ver ele. Pregava mensagem bonita aí, avivava a igreja, mas estava ali. Pegava, botava um carinho na Bíblia e ia cheirar. É dois. São dois, não é dois. E Deus está nesse momento com ele? Não. Também conheci um, pastor, mas ele viveu pouco. Morreu. Mas tem um que está vivo até hoje aí. Mas tem um que está vivo ainda até hoje. Mas a gente não fala o nome para a gente não poder envergonhar. Que de vez em quando tem que estar ainda pregando por aí. Mas a gente sabe e conhece a vida da pessoa. Quando chega aqui, a gente sabe quem é. A gente tenta até relevar. Hoje pode até ser que Deus libertou, não sei, que tem tanto tempo, né? De repente, naquela época ele ainda não era convertido, agora ele se converteu. Que já faz muito tempo. Mas, infelizmente, tem muita gente assim. Então Deus, então uma das coisas que faz quando a pessoa recua na fé é Deus o abandonar, deixar
ele fazer o que ele bem quiser. Aí fala assim, mas Deus não abandona? Deus abandona, irmão. Deus não abandonou Israel algumas vezes? Deixou Israel sozinho? Por exemplo, quando Deus pegou, lá em Juízes diz que Deus, que o povo quando ia para a idolatria, Deus não abandonava, deixava ele sozinho. Aí vinham os inimigos, escravizavam o povo, porque o povo não tinha o favor de Deus. Deus não estava com eles. Deus só voltava a estar com eles se ele se arrependesse. E quando o homem não se arrepende, Deus não está com ele. Então, Deus não vai estar comigo se eu sair daqui, for lá para um motel com uma mulher que não é minha mulher e estiver lá no prazer lá, Deus não vai estar comigo. Eu vou estar sozinho. Se eu morrer lá, eu vou diretamente para o inferno. A verdade é essa. Porque tem muita gente achando que está enganando a Deus, mas Deus não é enganado. Deus, ele vê todas as coisas. Está vendo tudo? Deus vê os meus defeitos, os meus erros. Então Deus vê tudo. Então, meus irmãos, essa foi a palavra dessa noite. Espero que os irmãos tenham sido edificados. Vamos orar ao Senhor nesse momento, agradecer a Deus. Falta o quê? 2 minutos para as 9. 2 minutos para as 9. Vamos agradecer a Deus. Lembramos que nós possamos vir para a casa de Deus, não por uma obrigação, mas porque nós queremos estar na presença de Deus. Oremos a Deus. Senhor Deus, neste momento, Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse culto de ensino. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha derramar a sua graça sobre nós. Pai, te peço, Senhor, que o Senhor leve cada um para as suas casas, guardando e livrando de todo o mal. Senhor, que tenhamos, passemos uma noite tranquila, e se o Senhor não voltar, se por acaso acontecer o dia de amanhã, que o dia de amanhã seja melhor do que o dia de hoje. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Está encerrado o seu hoje. Até o próximo estudo. Próximo estudo, vamos fazer um bolinho, um cafezinho, né?